Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. E é especial porque é temática. E também é especial porque vamos falar de um tema que sensibiliza a todos. Os jovens negros, pobres e da periferia das grandes cidades estão sendo mortos, assassinados pela polícia. Isso é considerado pelos movimentos sociais um genocídio, a reprodução de racismo e do preconceito social. Eu pareço suspeito? Esta é a campanha antirracista dos coletivos WAP Brasil e Soweto ONG para desmascarar os estereótipos negativos relacionados aos jovens negros e pobres. A batalha é chamar a atenção da sociedade para a criminalização e o genocídio da juventude negra. Ele atravessou a rua, continua caminhando pela calçada. Ele usa um moletom com capuz, não dá para ver direito o rosto dele. Ele está vindo nesta direção. Você atravessaria a rua? Você evitaria cruzar com ele? Esse daqui é o Guilherme. Ele é DJ, ele faz parte da campanha Eu Pareço Suspeito? Isso é uma coisa corriqueira, tá frio, cara. Eu ponho um capuz e eu tô atravessando a rua e isso gera muito medo, assim. Geralmente quem tá no carro fecha vidro, a tiazinha na rua esconde a bolsa, essas coisas. E pra mim é uma situação normal, eu apenas estou com frio e estou andando na rua, assim. O modo de se vestir, da linguagem que o jovem usa hoje em dia, porque isso são símbolos, né, que fazem com que acreditem que possa parecer uma pessoa suspeita através dessas simbologias. O objetivo da campanha é combater o preconceito contra a juventude negra e de periferia e conscientizar a população sobre o racismo institucional. A campanha ela veio justamente para ter os diálogos voltado para a questão da realidade como ela deve ser vista e não do estereótipo que colocam como ser o suspeito. O debate da campanha começou no ano passado, inspirado na polêmica sobre a morte de Trayvon Martin, na Flórida, Estados Unidos. O jovem de 17 anos foi baleado por um vigilante branco que o considerou suspeito por caminhar com capuz pelo bairro. No Brasil, Ulisses Lucas de Araújo, de 34 anos, foi morto por um policial em uma casa lotérica em Diadema, na Grande São Paulo, após ser confundido com um assaltante. O jovem, hoje em dia, ele sofre uma espécie de institucionalização do racismo propagado à medida em que as pessoas, e que a grande maioria das vezes, inconscientemente, elas vão reproduzindo o racismo. Eu acho muito legal ter esse diálogo para mostrar para o pessoal que somos negros, moramos na periferia e não estamos fazendo coisa errada, assim, sabe? Isso não é errado, não é um erro ser pobre, sabe? Não é um erro ser preto. E não são suspeitos? Não sou suspeito, não sou suspeito mesmo. O Mapa da Violência 2013, realizado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mostra que de 2001 a 2011, o número de morte de jovens negros é 2,5 vezes maior do que a de jovens brancos. Foram mais de 120 mil jovens negros para cerca de 50 mil jovens brancos. Em 2011, os jovens negros foram vítimas de 76,9% das mortes violentas. Em 2002, essa taxa era de 63%. Nos Estados Unidos, o vigilante George Zimmerman foi absolvido das acusações de matar o jovem negro Trayvon Martin. A decisão reacendeu o debate racial no país. Ter um caso no qual a gente pode refletir que existe essa questão do racismo e do preconceito, no qual nem a justiça consegue realmente delegar o que é ser justo, então a gente pode dizer que assim, são ações que a gente tem que começar a realmente batalhar para haver a modificação. A campanha, idealizada pelo coletivo WAP Brasil e Soweto ONG, Movimentos Sociais de São Paulo, vai distribuir 1000 DVDs para instituições que queiram debater a questão racial. O material traz declarações de jovens sobre o tema da campanha. Eu pareço suspeito, não julgue o livro pela capa, quero mais respeito. A gente convidou para participar de uns spots audiovisual, jovens que são músicos, jovens que
estão inseridos em discussão política sobre direitos da juventude. Não existe ninguém melhor do que o jovem para dizer sobre o que ele sofre. Eu pareço suspeito. Pois é, Davidson Nkosi. Quer dizer então que ser jovem negro, pobre e morar na periferia são fatores de risco de morte? Pois é, no Brasil, infelizmente, ser o jovem negro ele é suspeito até que prove o contrário. E isso tem consequências drásticas na vida do jovem negro no Brasil. O Davidson Nkosi, ele é sociólogo, professor da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, e também integrante do grupo Quilombagem. Como que é a sua atuação no movimento negro, Davidson? Atualmente a gente tem feito grupos de estudos sobre as relações raciais no Brasil e feito denúncias sobre a situação de extermínio da juventude negra. E a violência contra os jovens negros pode ser contabilizada? Pode ser e é contabilizada. Tem vários estudos que têm mostrado que os negros estão morrendo mais do que os jovens brancos. Estudos do IPEA, estudos recentes têm dado conta disso. Mesmo o mapa da violência, que foi publicado esse ano, ele mostra que o extermínio, que as mortes diminuíram entre jovens brancos, mas aumentaram entre jovens negros. Então, é possível sim contabilizar. É óbvio que há uma subnotificação desses dados, mas os dados que existem dão conta que nós temos uma situação muito preocupante. Quer dizer, tudo isso aí leva a gente a pensar nos porquês de toda essa situação. O genocídio, no dicionário Michaelis, é um delito contra a humanidade definido pela ONU. Consiste no emprego deliberado da força visando ao extermínio ou à desintegração de grupos humanos por motivos raciais, religiosos, políticos, etc. Nós chegamos a esse ponto? A gente pode falar, assim, em genocídio, em extermínio, quando a gente analisa os dados e, ao mesmo tempo, a indiferença que se tem de setores importantes da sociedade em relação a esses números, a gente percebe que há, sim, um projeto em curso que pode ser classificado como extermínio da juventude negra ou como um projeto que vai no sentido de um genocídio da população negra. E os dados são preocupantes e, infelizmente, tem chamado pouca atenção de setores importantes da sociedade. Nós vamos ver mais uma reportagem. O garoto Douglas Rodrigues foi morto no dia 27 de outubro passado. 17 anos, estudioso, trabalhador. Passava em frente a um bar na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Morreu depois de levar um tiro de um policial que disse ter sido um acidente. Por que o senhor atirou em mim? Eu não consigo entender da maneira que ele foi arrancado de mim. Por que o senhor atirou em mim? O suspeito padrão é o negro. O suspeito padrão é o negro. Por que vocês atiram em nós? Aqui a população sofre. Sofre porque é negro, sofre porque somos pobres. Colegas de escola, vizinhos, militantes de movimentos sociais, os pais, os irmãos, a avó, cidadãos comuns, todos indignados com a morte de Douglas, não veem outra resposta para o que aconteceu naquela tarde de domingo, dia 27 de outubro. O moleque é da hora, trabalhador, entendeu? Não reclamava de nada na escola. As notas dele impecável, tudo nota azul, nenhuma vermelha. O Douglas, resumindo, ele era uma pessoa fantástica, igual ele nunca vai ter. Menino que tinha sonho, era alegre, brincalhão. O policial que atirou diz que foi um acidente. O irmão, Diego, não quer mais conversar com a imprensa, mas afirma que o policial chegou atirando de dentro da viatura. Douglas ainda perguntou: por que o senhor atirou em mim? De dentro do carro, um disparo direto no coração. Cadê a justiça do Brasil? A justiça para o pobre? Para o negro? A revolta tem base em números inquestionáveis. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que no ano passado, 1.890 pessoas foram mortas em ações policiais no país. Em média, 5 por dia. E essa violência tem endereço. Nas periferias, infelizmente, é fácil encontrar parentes de vítimas. A violência policial também tem cor. É principalmente entre os jovens negros que está a maioria das vítimas. Estudo do IPEA mostra que a chance de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que um branco.
O suspeito padrão é o negro. Isso está incutido na mentalidade dos policiais e da própria instituição. Para a elite, ladrão tem cor, tem classe social e mora longe do centro. Os dados mostram que a violência policial já faz parte do dia a dia nas periferias. Douglas é a segunda vítima na família. Mais de 20 anos, meu irmão foi morto também. Quem matou meu filho foi a Rota. Não foi nem a polícia militar, foi a Rota. Mas aí, como ele estava em lugar errado, em hora errada, então eu não pude fazer nada. Pois é, Davidson, nós vimos aí, a avó do Douglas passou por uma situação de perda também do seu filho, há 25 anos atrás, e considerou na época um acaso. A sociedade ainda considera casos como esse como normais hoje? Esse é um ponto importante para a gente pensar, porque no caso do Douglas se falou em disparo acidental, né? E aí é interessante a gente perceber que não existe disparo acidental por parte da polícia no Morumbi, nos Jardins, em Higienópolis. Os disparos acidentais são sempre na periferia, onde você tem uma alta concentração de negros e pobres. Então, um ponto para a gente pensar é que talvez a morte do Douglas, ela começou antes do policial apertar o gatilho, seja acidentalmente ou não. A morte do Douglas começou quando o policial apontou o revólver, porque ele se sente autorizado a, em determinados lugares, ter posturas violentas, agressivas. De certa forma, o policial é incentivado, ou no mínimo autorizado, a ser truculento quando está na favela, quando está diante de pessoas que ele acha que não tem valor. Então, é uma questão para a gente pensar, porque a pergunta do Douglas, por que o senhor atirou em mim, deve ser feita não só para aquele policial que apertou o gatilho, mas deve ser feita para toda a instituição policial. Até que ponto os policiais estão sendo preparados para ter exatamente esse tipo de postura? Pois aí, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que 70% dos brasileiros não confiam na polícia. Esse número pede um outro tipo de polícia nas ruas? Exato. Acho que não só a população, como muitos policiais têm se queixado desse modelo de polícia que a gente tem presenciado. É um modelo arcaico e que tem a população como alvo de guerra. É uma polícia que entende a população como um inimigo que precisa ser combatido. Esse modelo de polícia precisa ser repensado. E o debate da desmilitarização ele é fundamental, porque ele abre a possibilidade para pensar a polícia num outro âmbito que não seja esse da guerra à sociedade, mas sim uma polícia que esteja a serviço da sociedade. O ideal era uma sociedade que nem precisasse de polícia, mas um debate possível de se fazer e necessário hoje é repensar esse modelo de polícia. Ele não nos serve, ele não foi feito para a população, ele foi pensado contra a população, tanto que ele se origina na época da ditadura. E é sobre esse assunto a nossa próxima reportagem. Em São Paulo, movimentos sociais e familiares de vítimas da violência policial organizaram uma coletiva no mês de outubro para refletir sobre a importância da desmilitarização da PM. Nós temos mais de 30 maridos desaparecidos em maio de 2006. A violência que foi acometida aí pela Polícia Militar de São Paulo nas manifestações de junho é apenas um reflexo da violência que ela já comete há anos e todos os dias nas periferias de todo o país, né? Eu escutei todos os tiros que estavam dando em meu filho, todos os tiros que estavam dando em meu filho. A mãe do santista Ricardo se emocionou ao relembrar a morte do filho assassinado no último dia 2 de agosto, 2 dias depois de ser agredido por policiais militares em frente à Unifesp, onde trabalhava como auxiliar de limpeza. Por que não prenderam meu filho? Já que meu filho feriu tanto eles, que passasse 10 anos dentro da cadeia, 10 anos e Deus me desse saúde e eu estivesse viva, eu ia estar lá visitando meu filho. O fotógrafo Sérgio Silva, da agência Futura Press, foi outra vítima da violenta repressão da polícia militar durante a onda de protestos de junho. Ele foi atingido por uma bala de borracha no olho esquerdo enquanto trabalhava na cobertura do ato contra o aumento da tarifa do transporte na Avenida Consolação, liderada pelo movimento Passe Livre. Foi a noite que a Polícia Militar e o Estado de São Paulo assumiu o seu papel de covarde. Mas, segundo representantes de movimentos sociais,
Essa violência é cotidiana na periferia. No dia 4 de janeiro de 2013, houve lá o Triângulo da Morte no Jardim Rosana. E foram mortos lá 7 trabalhadores. Essa chacina desenfreada, desde junho de 2012 até janeiro de 2013, foram 118 jovens, pobres e negros da periferia. Para Débora Maria da Silva, fundadora do movimento Mães de Maio, que reúne familiares de jovens assassinados e desaparecidos durante os crimes de maio de 2006, a desmilitarização da polícia é fundamental para a construção de um novo modelo de segurança pública. Desmilitarizar a polícia e a reforma do judiciário, porque não tem para onde correr mais. O judiciário não é uma caixa preta, que não pode ser violado. Ela é violada, eu pago o salário deles. E os corruptos, eles estão gozando do meu dinheiro. Eu paguei a bala que matou meu filho. Segundo o especialista em prevenção da violência Luiz Melhado, existe um senso comum que são necessários mais policiais para melhorar a segurança pública. Porém, ele defende a unificação e a qualificação das polícias. A desmilitarização em si da polícia não é a questão central. A questão central é você ter uma polícia de ciclo completo. É a unificação, então, da polícia civil com a militar? Sim, essa é o que os especialistas da área defendem, que você tenha uma polícia única de ciclo completo, que faça todas as atividades da polícia e não segmente as atividades da polícia. Um único comando respondendo a uma única ação policial. Ou talvez com menos policiais, mas com mais inteligência, com mais equipamentos, você consiga um resultado muito melhor do que atualmente nós temos. Davidson, o que é de fato desmilitarizar a polícia e de onde que vem essa origem tão opressora ou repressora da polícia? Então, o modelo de polícia que a gente tem no Brasil é um modelo herdado da ditadura. E é um modelo que foi pensado numa época em que parte da sociedade era vista como uma ameaça em potencial. Quando acaba a ditadura, a gente tem estruturas que não se conversam, polícia civil com polícia militar, a gente tem diversas instâncias que não se conversam e que são de difícil, por exemplo, de difícil articulação do ponto de vista de Ministério da Justiça, do ponto de vista de ouvidoria. Há uma diversidade de atores e cada um atua de um jeito. Então, pensar a desmilitarização da polícia passa, por exemplo, por discutir, sim, a eficiência do próprio sistema, porque ele é esquizofrênico, do ponto de vista, a polícia civil e a militar não se conversam, por exemplo, mas para a gente é fundamental não só discutir a eficiência da polícia, mas discutir eficiência para quem? Eficiência em relação ao quê? E para nós, enquanto movimentos sociais, é importante que essa eficiência seja discutida à luz dos interesses da sociedade. Isso significa que um modelo militar que vai de cima para baixo, que treina os policiais humilhando os policiais, um modelo que o policial que chega atrasado pode ser preso. Esse é um modelo que não interessa nem aos próprios policiais, mas que forja um tipo de ser humano voltado para a violência. E além da desmilitarização, quais seriam as outras alternativas para uma segurança realmente pública? Então, é importante entender o papel da polícia na sociedade capitalista, por exemplo. O papel da polícia é manter a ordem e impedir que os de baixo mexam com os interesses de quem está em cima. Então, é importante que a sociedade crie meios de monitoramento da polícia. É importante que nós estejamos atentos e comecemos a cobrar a ação dos policiais, a observar a ação dos policiais, de forma que o extermínio, os assassinatos passem a ser desautorizados. Porque há um dado que precisa ser dito, é que atualmente a polícia tem sido instada a matar, ela tem sido incentivada. Há um clamor de certos setores da sociedade. Quando a morte acontece na periferia, é quase como se houvesse um sentimento para alguns setores da sociedade, da elite, é quase como se houvesse uma higiene social, uma limpeza social. Então é necessário pensar a polícia para além dela, inclusive. Pensar, inclusive, que sociedade nós estamos. E aí o papel da mídia é fundamental, porque há setores da mídia que incentivam esse tipo de postura. Mas, voltando ao próprio Estado, em diversas situações, ainda o policial que mata, muitas vezes ele é condecorado, ele recebe prêmio de bravura. Então, é necessário pensar também em mecanismos de coerção dos abusos. Davidson, você continua aqui com a gente nessa edição especial do seu jornal. E agora, vamos à redação, saber as últimas notícias de hoje.
Boa noite, Li. Boa noite a todos. Começaram hoje e vão até a meia-noite de sexta-feira as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos do Governo Federal, que oferece 190 mil bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições particulares de educação superior. Pode participar da seleção o estudante que fez a prova do Enem em 2013, conseguiu pelo menos 450 pontos, não tirou zero na redação e cursou o ensino médio na rede pública ou com bolsa integral em escola particular. Já o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, divulgou hoje a primeira lista de chamada. O SISU seleciona estudantes para universidades federais e outras instituições públicas de ensino superior utilizando as notas do Enem. Foram mais de 2,5 milhões de inscritos para 171 mil vagas. A concorrência é maior entre os que disputam uma vaga pela lei de cotas ou através de ações afirmativas. O governo reajustou em 5,56% os benefícios pagos pelo INSS para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. O índice corresponde à inflação de 2013. Com a interdição judicial do campus da USP Leste por causa da contaminação do terreno, as aulas foram retomadas hoje no campus do Butantã, mas a mudança é provisória, só para a conclusão das atividades do ano passado. O início do próximo ano letivo ainda é incerto. E o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, pela segunda vez, leva a bola de ouro da FIFA como melhor jogador do mundo em 2013. O prêmio foi entregue por Pelé, também homenageado com um prêmio especial. Eli. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre ações populares de conscientização contra o genocídio e o preconceito. Nesta edição especial do seu jornal sobre a violência, vamos ver agora que com o tema Zona Leste contra o genocídio da juventude preta, pobre e periférica, movimentos sociais vêm promovendo seminários para orientar a população. Para povoar esse país aqui, foi à custa da violência com as mulheres africanas e com as mulheres indígenas. Qual que é o intuito desse seminário? A gente conseguir dialogar com a população local mesmo, nas periferias, sobre a questão do genocídio, dos assassinatos em massa que a gente vem sofrendo, que é uma juventude que tem classe social e que tem uma cor definida por conta de toda a exploração do sistema do capital. Quebrar o discurso de que a polícia está combatendo a violência, até porque ela é a principal causadora da violência. Os homens aí que já foi parado pela polícia, levanta a mão. Esse é um debate que não é discutido muito na periferia. Então, é um assunto do povo, mas que o povo não tem esse conhecimento, principalmente a juventude. Então, isso daqui é uma construção, é um resgate de uma identidade. Você conhece, por exemplo, no livro didático, algum personagem negro? No livro didático? Não tem. Então, assim, é uma história que vem de negação mesmo. Porque muitas escolas não falam sobre isso. Muitas escolas, eu vejo assim, a maioria é tudo professores que só falam do racismo, mas não inclui o que realmente é o racismo. Eles falaram tudo o que eu pensava e tudo o que eu achava. É bom que abriu mais minha mente para me entender e querer lutar pelo que eu penso e pelo que eu quero. Se eles não tiverem a dimensão da geografia do cotidiano deles, por que eles moram na periferia e demoram 2 horas para chegar até o centro da cidade, por exemplo, eles não vão conseguir entender nenhum outro contexto mais amplo. Hoje mesmo está bombando a comunidade, tem muita coisa rolando, só que a mídia só veicula o lado ruim e negativo da comunidade e as pessoas se acomodam vendo realidades que não são nossas. Além dessa agressão muito visível, não é que o negro assusta, dessa imagem negativa que o negro periférico tem,
tem aquela questão também subentendida. Então, o negro é visto como subalterno. Se eu for procurar um emprego, eles vão perguntar onde eu moro. Você acredita que o povo periférico, negro, em especial os jovens, tem que se unir cada vez mais para lutar contra todas essas injustiças? Sim, porque como até foi dito lá, é uma questão coletiva, não é individual. Se o problema do genocídio acontece aqui na Zona Leste, só empoderando essa mesma galera para lutar contra esse processo. A gente não pode esperar que o Estado vá contar nossas histórias, né? E vá falar do genocídio que há contra a população negra e periférica. Então esse seminário é para a gente se organizar e formar os nossos sobre o que está acontecendo das mortes nas periferias, a polícia, as ações racistas, né? As abordagens e todos os jovens que são mortos violentamente em São Paulo. Davidson, seminários e outras ações semelhantes podem melhorar e podem ajudar a melhorar a consciência e a conscientizar as pessoas sobre os direitos da população negra? Podem sim. Um elemento fundamental nesse momento que a gente está vivendo é a mobilização, porque está em curso uma naturalização dessas mortes. Então, de um lado, há um processo que a gente pode classificar como extermínio, e do outro lado, há uma conivência de setores importantes da sociedade. Então, quando esses jovens se mobilizam para fazer essa discussão, eles conseguem fazer esse tema virar uma pauta pública. Eles conseguem dar visibilidade, e isso tem um impacto muito importante. A ponto, por exemplo, da presidente Dilma, numa das suas declarações na Conferência de Igualdade Racial, se referir, reconhecer a existência desse extermínio. E como é que a sociedade pode participar e até reivindicar um processo de transformação das polícias? Então, eu acho que o primeiro ponto é tomar partido do debate. É um debate que está em curso e a gente tem que publicizar, esmiuçar, a gente tem que ouvir os policiais. Tem muito policial que também tem apontado a violência desse caráter militar da polícia. Esse é um debate que precisa ser feito com bastante cuidado, bastante atenção. E a gente precisa se posicionar, a gente precisa dar publicidade para isso, até para entender limites e possibilidades. Porque, lógico, nós estamos numa sociedade que tem uma série de contradições e as coisas não mudam por estalar de dedos. Mas se nós não nos posicionamos, não tomamos partido, as coisas continuam acontecendo. E aí a frase do Martin Luther King, o que me preocupa não é a atitude dos maus, mas é o silêncio dos bons, é uma frase que talvez sirva para a gente pensar em relação a esse tema. E como é que são as polícias em um esquema ideal de segurança pública? Eu acho que um sistema ideal é um sistema que nem precisasse de polícia. Mas pensando na nossa sociedade, é uma polícia que não veja uma parte dessa população como sua inimiga em potencial. É uma polícia que não veja o negro como um suspeito até que ele prove o contrário. Tá certo, então. Davidson, nós queremos agradecer a sua participação aqui e esperamos vê-lo outras vezes aqui no seu jornal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Uma boa noite a todos e todas. Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que você atirou? Por que o senhor atirou em mim?